Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante delicado, porém muito importante, que é a demência senil. Pois é, você já teve aí um esquecimentozinho, de repente você não se lembrar de alguma coisa, tal. Isso não é demência senil. A demência senil é um pouco mais do que isso. A demência senil caracteriza-se com, além de você começar a esquecer as coisas e começar a repetir frases, começar a repetir perguntas, você pode começar também a apresentar alterações da sua parte cognitiva, da sua parte de interação com o meio ambiente. Então, hoje, fique atento, nós vamos conversar sobre demência senil. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E se ao final do vídeo você gostou do vídeo, então dê o seu joinha. E também compartilhe esse vídeo aí com os amigos e familiares para que eles também tenham as informações que nós vamos abordar por aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 55 milhões de pessoas em todo o globo terrestre são portadoras de demência senil. E anualmente nós temos mais de 10 milhões de novos casos. Então é alguma coisa que impacta muito na qualidade de vida da população de um modo geral, das famílias, e também é um problema muito de saúde pública. Pois bem, mas o que acontece? Como diferenciar então a demência senil de um simples esquecimento? Pois é, então no simples esquecimento próprio da idade, a pessoa pode eventualmente confundir uma data, eventualmente esquecer onde colocou a chave, esquecer aonde colocou os óculos. Já a demência senil, o indivíduo sequer reconhece, sabe o que é o óculos ou não se lembra para que serve o óculos. Então a coisa é um pouquinho mais acentuada. E quais são as causas de demência senil? Na realidade, clinicamente, do ponto de vista médico mesmo, a gente chama de demência de modo geral, não necessariamente demência senil, até porque a demência ela pode atingir a qualquer idade, mas 70% das demências são por Alzheimer, o que é uma desestruturação das estruturas cerebrais, né? E aí o indivíduo começa a ter uma deteriorização do sistema nervoso. Mas tem outras causas além disso. Por exemplo, nós temos alterações vasculares cerebrais que podem levar a isso. Pessoas que têm microderrames, microacidentes vasculares cerebrais que evoluem para a demência. Tem uma outra doença que também é um pouco menos frequente, mas também acontece, que é chamada de demência por acúmulo de corpos de Lewis.
O que vem a ser isso? São pequenos elementos proteicos que invadem as células cerebrais, causando a morte dessas células cerebrais. E tem a demência frontotemporal, que também pode gerar a desorganização mental. Então a gente vê que não é só o Alzheimer, mas também outras causas aí de demência, né? E aí o que acontece? No caso da pessoa que está evoluindo com a demência, é importante que se faça um diagnóstico adequado e quanto mais precoce for possível. E isso, ou melhor, a melhor conduta é, a partir do momento em que você observar que um parente seu, um amigo ou um conhecido está tendo essas falhas de memória, está fazendo confusões mentais, está tendo dificuldade, inclusive, de interagir com o meio, de repente esquece coisas simples do seu cotidiano, por exemplo, de cozinhar, de escrever, ou até de voltar para casa confundindo endereços, é bom que procure uma orientação médica com um médico especialista em clínica médica, ou aí um neurologista ou um geriatra, para que ele faça aí o diagnóstico e veja o que está acontecendo. O diagnóstico, em geral, é feito através de testes de memória, testes cognitivos, também podem ser feitos a partir de imagens, também faz alguns exames de imagem, uma tomografia, uma ressonância, para ver como está a estrutura mental, porque de repente, a estrutura neurológica, de repente pode estar acontecendo aí um tumor cerebral, alguma coisa que está comprimindo o cérebro e levando aí a perda da capacidade de raciocínio. E a partir daí, o médico tem condições de começar a tratar, e os tratamentos, eles visam a reduzir a progressão da doença, e muitas vezes se consegue bons resultados, fazendo com que a pessoa tenha uma qualidade de vida muito boa e uma progressão muito lenta dessa deteriorização mental. Até porque sabe-se que não essa condição de demência é alguma coisa progressiva e que não tem retorno. Então a ideia é justamente tentar diminuir a progressão dessa doença. Mas o que nós podemos fazer para evitar isso, ou evitar a doença, ou evitar a progressão dessa doença? Existem alguns fatores que nós vemos. Por exemplo, tem um componente genético que não dá para fazer nada, ou seja, a pessoa já tem alguma coisa do próprio organismo, já tem parentes que têm essa demência, então ele tem uma chance maior, já pela sua própria natureza, de ter a demência. No entanto, a gente sabe que alguns fatores ambientais, tipo bebida alcoólica, o uso de cigarros, a falta de atividade física, uma alimentação não balanceada, pode muitas vezes fazer com que a pessoa tenha uma progressão muito maior dessa doença. E a gente sabe que essa doença também tem um componente psicoemocional e social. Então essas pessoas, por exemplo, que têm um isolamento social muito grande, que vivem sozinhas, tem uma probabilidade maior de desenvolver a doença, mesmo porque o cérebro é como qualquer outra parte do nosso organismo, nós precisamos de exercitar, então nós precisamos ter estímulos. Então é importante que a pessoa, para a prevenção, que ela esteja sempre exercitando o seu cérebro com jogos, com leituras, com estudos,
fazendo um curso de alguma coisa, interagindo com o meio. Com isso ela vai ter aí vamos dizer assim, um exercício mental grande e que vai auxiliar e muito. É muito importante, então, como eu falei, esse convívio social e também muito importante que as pessoas que estão ao redor deem um suporte bom para este indivíduo e que tenha aí um carinho, respeito e compreensão para que ele consiga ultrapassar essa fase da vida. Respeitar o indivíduo com Alzheimer é respeitar com Alzheimer ou com demência senil, é respeitar a nossa própria natureza e sabendo que este é vamos dizer assim, um preço que nós pagamos por ter uma longevidade maior. Antigamente as pessoas viviam menos e com idade mais jovem acabavam falecendo. Atualmente nós sabemos que houve uma progressão, nós morremos com muito mais idade e com isso essas doenças que são de cunho degenerativo, elas começam a se sobressair e a demência senil é uma delas. Então é o preço que nós pagamos pelo progresso aí, pelo avançar aí da longevidade, por assim dizer. Bem, por hoje é só e na próxima semana estarei aí trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. E agora que você assistiu o vídeo, se você gostou, dê o seu joinha e compartilhe com os amigos e parentes. Até a próxima semana.